Vamos tentar entender um pouco melhor o que pode ter acontecido para provocar esse acidente. Aqui no estúdio a gente recebe Jorge Sucupira. Ele é presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Muito bom dia, obrigada pela presença mais uma vez. Muito bom dia. Luciano, Raquel? Ana, aqui para falar também sobre esse acidente, a gente conversa com o especialista em gerenciamento de riscos, Gerardo Portela, pesquisador da COP. Muito obrigada pela presença, Gerardo. Bom dia, Portela, tudo bem? Gerardo, falando sobre o que pode ter causado o acidente, claro que vai haver essa pesquisa, né, toda a perícia, investigação, etc., para um relatório final, mas é uma conjunção de fatores, né? Os especialistas em gerenciamento de risco sempre dizem que nunca é um motivo só que termina numa tragédia como essa. Sim, Raquel, catástrofes elas acontecem sempre envolvendo 3 fatores principais, que são que aglutinam os demais. É a questão da natureza, e nós tínhamos um ambiente com uma diversidade, o clima não estava bom. A questão da falha técnica, nós tínhamos uma aeronave moderna, mas um aeroporto talvez com algumas precariedades para aquela condição, então nós já temos 2 fatores, e a falha humana, aparentemente pilotos experientes que não demonstraram falha, porém havia uma pressão de trabalho muito grande, nós temos aí algumas informações, e uma campanha de dimensão e repercussão nacional que pode sim ter sido um elemento de indução ao erro, e esses 3 fatores estiveram presentes nesse evento de ontem. Comandante Sucupira, pela trajetória do avião em queda e já pegando fogo, várias testemunhas disseram que era uma bola de fogo passando entre os prédios, dá para imaginar que os pilotos fizeram o possível para minimizar os danos, para evitar uma tragédia ainda maior? Eles tinham margem de manobra naquela situação? Não. Eu acredito que o acidente aconteceu de uma forma muito rápida. Ele foi assim um colapso no avião, porque eles não tiveram tempo sequer de reportar o acidente. Eles conversaram com o controle de São Paulo, avisando que iam tomar um procedimento de arremetida, o ECO-1, e entraram no procedimento normalmente. E o avião, repentinamente, teve uma queda, estolou e caiu. As condições climáticas não influenciaram, porque o avião havia um teto, pelo que a meteorologia informou, o avião estava em condições visuais. A única coisa que havia no tempo que talvez tenha ensejado a arremetida, penso eu, isso é uma opinião minha, ao comparar o metal, que ele vinha com vento de cauda. O avião sempre posa contra o vento, mas nessa pista o avião tem que posar sempre nesse sentido. Então, se o vento era um vento fraco, como é o da hora, ele resolveu arremeter para poder pegar a pista mais no começo, que a pista lá realmente tem um tamanho exato. Não é crítica, mas era uma pista homologada para o avião. Você não pode deixar de aproveitar tudo, principalmente com vento de cauda. Eu acredito que a arremetida foi por conta disso. E no meio dessa arremetida aconteceu o problema. Então, no vento de cauda, vento de proa faz toda a diferença, né? Vento de cauda é quando ele está na traseira do avião, quer dizer, o avião passa a ter mais velocidade, talvez poderia ter mais problemas para parar, ou seja, talvez até uma margem de segurança, né? Não, vamos tentar fazer o retorno e pegar um vento mais fraco, porque a gente tem uma margem de segurança maior. Mas fora isso, assim, quando a gente começou essa cobertura, a sensação que a gente tinha é que o avião foi deixando um rastro de destruição até atingir a casa. Depois veio a imagem da cratera de mais de 3 metros. O que você acha que realmente aconteceu? Foi uma queda brusca ou uma queda mais controlada? Olha, eu concordo com o professor Sucupira. Ele passou por algum problema na manobra de arremeter. Ele tinha um vento de cauda e a posição em que houve o choque, houve o problema, eles já estavam recebendo o vento na posição inversa. Então, ele pode ter enfrentado dificuldades para estabilizar a aeronave nessa outra condição. É apenas uma possibilidade entre muitas. E como aconteceu muito rápido, ele tem uma margem muito pequena de manobra. Ele pode ter até tentado direcionar, mas a margem de manobra é muito pequena e ele atingiu aquela região. Felizmente não foi em cheio num prédio, senão nós teríamos consequências maiores em número de vítimas, mas mesmo assim foi um acidente extremamente severo em termos de consequências, um flash fire ou uma explosão imediata, e o inventário de hidrocarboneto ele leva a um calor extremo. Ondas de choque, a gente tem relatos de possibilidade de uma onda de choque ter sido formada, então é um acidente extremamente severo.
Jorge Sucupira, o senhor falando aí das características da pista, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão técnica, dos equipamentos, da estrutura, porque a gente até ouviu em outras reportagens um trechinho da fala, né? Da gravação da fala do piloto, e ele parecia bastante tranquilo, dizendo que ele ia remeter o avião e ia tentar pousar de novo, né? Tem essa fala dele. Quer dizer, foram poucos segundos até a queda, parecia por essa fala que tudo estava tranquilo, né? O que pode ter acontecido então? Por exemplo, a comunicação, falaram que perderam a comunicação lá é por rádio, isso não tem tanta precisão, pode ter sido decisivo também para a queda? Eu queria que o senhor falasse desses aspectos técnicos. Bom, tecnicamente o que nós temos é o seguinte: o piloto realmente resolveu arremeter, nós não sabemos a razão, tudo que nós estamos falando aqui são hipóteses, né? São conjecturas em cima de um acidente que não se tem a menor explicação. Nós procuramos juntar tudo o que aconteceu de diferente para ver se chegamos a uma conclusão. Esse vento de cauda que eu falei há pouco era um vento fraco, mas mesmo assim é um fator diferente do que um pouso normal, que seria com vento de proa. E o importante aí é o seguinte: ele reportou a situação dele, que ele estava fazendo uma arremetida, explicou qual era o procedimento que ele faria, que era o Eco 1, e ali só tem esse procedimento. Havia o Eco 2 antigamente, mas para evitar um conflito de tráfego com o Morro, esse procedimento foi cancelado. Só tem esse hoje lá, até porque essa base é muito pouco usada. É uma base militar e não tem um voo frequente dessa base. Mas é um campo para o qual o avião está homologado, portanto é um pouso seguro para o avião. O piloto, há de cautela evidente, ele preferiu, eu penso assim, usar mais a pista para evitar freio, para evitar tudo isso. E informou a arremetida tranquilamente. E esse avião foi seguido pelo radar do centro de São Paulo até o acidente. Porque o radar secundário, ele tem na tela, a locação do transponder que o avião coloca, ele tem na tela o prefixo do avião, a altitude do avião, a velocidade que o avião está. Ele acompanhou e de repente ele sumiu da tela. Quando ele sumiu da tela, quando o transponder parou de funcionar. Em voo, no solo, não se sabe. Tudo é especulação agora. Então, nesse momento em diante, ele subiu da tela do radar. Nós não sabemos se foi na hora que ele bateu no solo ou se aconteceu alguma coisa em voo que o avião teve esse problema e despencou. Porque ele caiu, na verdade, numa diagonal lateral, num stall de curva, um estolado de lado. E se ele tivesse caído, como falou bem o companheiro aí do Rio, num pouso tentativo, ele teria pegado 4, 5, 6 casas, né, com a velocidade dele e o peso do avião. Ele caiu de flanco, assim, num stall de asa, parado. Ele andou 3, 4 metros no máximo, entrou na casa ali. Então é uma pane que nós precisamos ter meios de poder descobrir. E a única, hoje, o que nós temos de novidade é o Voice Recorder, que foi recuperado, está sendo traduzido lá no CENIPA, para ver o que eles conversaram, se eles tiveram tempo de conversar alguma coisa da hora que eles detectaram o problema com o avião. Caixa preta é fundamental, né? Gerardo, o ex-chefe do CENIPA, o brigadeiro da reserva Jorge Quersul Filho, falou que a hipótese de um choque de pássaros nas turbinas também não pode ser descartada. Eu queria saber se você acha essa uma hipótese plausível. Olha, realmente a gente tem poucas informações do que levou a uma queda tão rápida e eu considero sim uma hipótese que precisa ser estudada, mas entre várias possíveis, né? Então, quando a gente analisa puramente pelo lado técnico de engenharia tradicional, nós temos muito pouco a especular, mas quando a gente se permite a fazer um exercício de fatores humanos, a questão da pressão, a necessidade de fazer aquele pouso ali, havia a possibilidade de dois candidatos no mesmo voo, um optou por um caminho, outro Marina por outro. Silva, né, que foi Sim, a Marina. Então, fazendo uma avaliação de gerenciamento de riscos baseado em fatores humanos, você começa a pensar que atrás de uma decisão existem várias outras decisões inconscientes que são tomadas. Quando a candidata Marina ou os assessores dela decidiram por um avião de carreira, decidiram por um avião maior, um avião que tem um requisito de segurança mais rigoroso,
E eu digo isso porque o avião particular ele pode flexibilizar alguns pontos desse rigor. Ele optou por um aeroporto com maior estrutura e também ela ou o assessor também optaram por uma tripulação totalmente isenta da influência da questão de uma campanha eleitoral. Essa questão de fatores humanos, né? Inclusive você tem um livro que fala sobre isso, né? Esse gerenciamento de risco baseado em fatores humanos, quer dizer, é fundamental também para entrar aí na análise de tudo como é que aconteceu. A gente tem uma arte aqui, uma simulação. Queria que você falasse pra gente, Gerardo, tem aí o avião decolando do aeroporto do Rio de Janeiro, com destino Guarujá, ali em Santos, à distância. Ele viajando aí debaixo de chuva, né? Tava chovendo na hora. E eu queria que você falasse pra gente esse momento do pouso, arremeteu e aí então ele segue em direção à cidade de Santos nessa tentativa de fazer a curva e se choca ali com os prédios. Então, pode falar. Como o professor Sucupira falou muito bem, essa é uma operação para a qual os pilotos já estão familiarizados, sabem como agir. A gente não pode nem considerar que seja uma crise extrema, uma arremetida, mas havia uma pressão para que de prazos, o tipo de passageiro que ele tinha, uma série de influências que pode sim ter perturbado, mas talvez a gravação possa nos ajudar a descobrir alguma coisa, algum indício em relação a isso. Ô, Sucupira, você falava justamente dessa questão do stall de curva, né? Quando o avião perde a sustentação durante uma curva, que é justamente o que essa arte mostra. Isso pode acontecer por um problema de velocidade, né? Então uma asa acaba perdendo a sustentação, ou pode ser também por um problema, por exemplo, hidráulico, né? A gente sabe que existem comentários de que pilotos num grupo privado, inclusive que estavam na base aérea de Santos, teria visto depois da remetida um problema de fogo numa das turbinas. Isso pode causar esse tipo de stall ou alguma coisa nesse sentido? Nós temos a seguinte situação. Nenhuma hipótese nós podemos descartar no momento, não é? O pássaro, pode ter acontecido um pássaro, e uma série de outras conjecturas que nós podemos fazer. O que a gente procura fazer é encontrar algo que justifique tudo o que aconteceu. No caso do pássaro, que ali inclusive existe ali uma região de urubus, ali que tem um lixão ali perto do cais, às vezes você encontra aeroportos, difícil você encontrar urubu sem ascendente, não é? Sem um vento ascendente e com chuva. O urubu não voa com chuva, ele não tem IFR. Então o que acontece? Eles podem ter pego alguma coisa que causou um incêndio na turbina, mas isso não seria o fator da queda, porque esse avião voa monoturbina tranquilamente. E o importante a dizer, mesmo para a tripulação, eu desconheço o estado de cansaço, eu ouvi apenas um comentário de um dos pilotos dizendo que eu vou, isso é comum a gente falar, estou voando aqui direto e tal. Mas o voo que feito em campanha é um voo relativamente tranquilo, porque ele não tem horário, ele fica um grande tempo esperando acontecer as coisas, ele fica em hotel, então há um período de descanso bastante grande. O ruim é ficar longe de casa, que não deixa de ser uma pressão, é evidente. Agora, no momento de uma arremetida, numa pista como aquela, eu quero chamar a atenção como piloto o seguinte: a gente fica ligado ao avião direto, porque ali é um ponto que você não pode errar. Nós sabemos que o procedimento é um procedimento delicado e usa-se toda a nossa capacidade de concentração para poder fazer o procedimento. Até porque o campo é aquele, a chuva e a responsabilidade. A opção do aeroporto controlado não influenciou em nada. Eles viajaram porque não tinha lugar para viajar nesse avião. E por sorte deles, inclusive. Tá certo, nós conversamos com o comandante Jorge Sucupira, presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Obrigada mais uma vez pela sua presença, comandante. Estamos às ordens. Bom dia. Bom dia. E aqui no Rio a gente agradece o Gerardo Portela, pesquisador da COP, o FRJ e da PUC do Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez, Gerardo. Até a próxima.